Tudo bom, turma? Bem-vindo aqui ao nosso bloco 5. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho a respeito do início da pesquisa, né? E aí quando a gente inicia a pesquisa, basicamente a gente vai fazer o quê? A delimitação do tema ou problema. Então, o tema é o assunto que você deseja provar, tá? Ou desenvolver. E o problema é você dizer de uma forma bem explícita e clara qual é a dificuldade com a qual você está se deparando, tá? Então, basicamente, essa é a definição do problema. Então, geralmente, o que você faz? Primeiro, você encontra um problema. Então, qual dificuldade eu estou encontrando? Eu não consigo trocar o pneu do carro. Então, baseado no problema, né, em um que pode ser um ou mais problemas, né, você vai definir o seu tema. Eu não estou conseguindo trocar o pneu do carro. Será que é porque está faltando para mim uma ferramenta para eu desparafusar os parafusos da roda? Então, qual que vai ser o tema do meu trabalho? Desenvolver uma nova ferramenta para tirar os parafusos da roda do carro. Então, o tema ele tem esse vínculo com o problema. Olha lá o exemplo, ó. Então, tema: o perfil da mãe que deixa o filho recém-nascido para adoção. Aí, qual que foi o problema que está respondendo? Ó? Quais condições exercem mais influência na decisão das mães em dar o filho recém-nascido para adoção? Perceberam? Então, para responder a esse problema, ele vai pesquisar sobre esse tema aqui, o perfil da mãe que deixa o filho recém-nascido para adoção. Entenderam? Aí vocês podem depois estudar as outras temáticas e problemas aqui para vocês compreenderem melhor. Então, algumas facilidades, né, para você definir o problema. Primeiro, o problema ele pode ser uma pergunta com, né, interrogação. Ele vai envolver interesses pessoais, sociais, científicos, metodológicos. Ele vai constituir problemas em questões científicas, que relaciona entre si pelo menos dois fenômenos, fatos ou variáveis. Ele pode ser objeto de investigação sistêmica controlada ou crítica e pode ser empiricamente verificado em suas consequências, tá? Então, mais ou menos esse é o norte, essa é a forma como a gente faz a definição de um problema e, consequentemente, a resposta a ele são a definição do tema. Depois, nós passamos para a parte de definição das hipóteses, tá? Aí, o que são as hipóteses? São os instrumentos de trabalho da teoria, né? Pois as hipóteses é a partir dela que a gente pode fazer as nossas deduções. As hipóteses elas podem ser testadas, julgadas e consideradas verdadeiras ou falsas. Então, por exemplo, né, eu estou com dificuldade de trocar o pneu do carro e eu vou pesquisar, né, uma nova ferramenta para trocar esse pneu do carro. E aí eu vou começar a levantar umas hipóteses. Falar, será que se eu usar uma ferramenta de plástico, eu vou conseguir trocar o pneu do meu carro? Então essa é uma hipótese. Será que sim ou será que não? E aí eu vou fazer minhas pesquisas e vou chegar à conclusão. Pode ser que sim, que eu consiga trocar, e pode ser que não. E aí, esse pode ser que não, eu posso concluir o quê? Que o plástico é muito frágil e que para isso eu vou ter que usar um novo tipo de material. Isso aí vai conduzir a minha pesquisa a um outro patamar, tá? Então, as hipóteses, ela tem, né, como ferramenta constituir instrumentos poderosos para o avanço da ciência, dirigir a investigação. Então, conforme você vai levantando as hipóteses e respondendo elas, você vai direcionando o seu trabalho. São formulações relacionais gerais, então as hipóteses são mais amplas, e elas vão auxiliar o investigador a confirmar essa sua teoria lá no final do seu trabalho, tá? Então, a hipótese ela precisa ter uma consistência lógica, ela tem que ser verificável, tem que ser simples, relevante, precisa ter embasamento teórico, precisa ser específica, plausível, ter clareza, profundidade, fertilidade e originalidade.
Então, quando você determina uma hipótese, você precisa responder a todos esses questionamentos aqui, tá? Aqui alguns exemplos de hipóteses, tá bom? Eu vou deixar aqui para vocês estudarem esses exemplos depois. Então, vocês podem parar o vídeo e estudar alguns desses exemplos. Aqui um outro exemplo de hipótese também para vocês praticarem, tá? Seguindo aqui com o nosso conteúdo, classificação da pesquisa, tá? Essa aqui, pessoal, é uma classificação que ela um pouco se confunde com relação também aos métodos, tá? Então, a gente fala muito em classificação de métodos, né, e classificação da pesquisa como um todo. O que é importante vocês diferenciarem, né? Então, método é aquela questão que já foi falada lá no início, de você estabelecer uma forma, um caminho de realizar algo, né? E já a pesquisa seria as ferramentas utilizadas para você chegar no objetivo, para você desenvolver aquele seu objetivo até chegar nos seus resultados, tá? Então, diante disso, a nossa pesquisa ela pode ser dividida, por exemplo, quanto à natureza. Então, quanto à natureza do tipo de pesquisa, ela pode ser uma pesquisa básica, sem finalidades imediatas, né, cujo conhecimento a ser utilizado ou que ela vai gerar vai ser utilizado em pesquisas mais aplicadas, tá? Ou pode ser uma pesquisa aplicada, é o que nós chamamos de pesquisa que vai gerar produtos na fronteira do conhecimento. Você quer saber, né, qual que é a nanopartícula de carbono com a mistura de dopagem de um outro componente metálico que vai dar origem à chave de roda para trocar o pneu do seu carro. Enquanto a pesquisa mais básica seria só identificar, né, se uma chave de plástico trocaria ou não o pneu. Então, elas se diferem, né? Mestrados profissionais, eles tendem a seguir mais pelo ramo das pesquisas aplicadas, tá? Pode ser diferenciado quanto aos objetivos. Então, sua pesquisa é uma pesquisa exploratória, você está explorando algo. É uma pesquisa mais descritiva ou é uma pesquisa mais explicativa, tá? E aí ela pode se diferenciar também quanto aos procedimentos, tá? Qual o procedimento que você vai adotar na sua pesquisa? É um procedimento documental? É uma pesquisa de acervo? É uma pesquisa bibliográfica? Então, o seu próprio projeto de pesquisa, ele vai ter procedimentos diferentes de pesquisa. Quando você estiver fazendo a sua introdução, você vai estar fazendo uma pesquisa bibliográfica. Quando você estiver fazendo o estado da arte. Quando você partir para a metodologia e a realização dos experimentos, você já vai ter ali uma pesquisa experimental. Então você tem essas diferenças. E aqui você pode ter também esses outros tipos de procedimentos, um estudo de caso, uma pesquisa ação, uma pesquisa participante, uma pesquisa de exposição de fatos, tá? Então esses são alguns dos tipos de pesquisa que vocês podem se deparar aí na prática. Eu aguardo vocês para a próxima aula.